Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos construir então aqui o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 11x mais 28. Nós precisamos dos zeros dessa função. Então, vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara para encontrar o valor do x' ou x1 e do x duas linhas ou x2, que são os zeros dessa função. A fórmula de Bhaskara, então, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Esse delta, então, menos b mais ou menos a raiz. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, este é o delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, percebam que nós precisamos do valor de a, de b e de c para encontrar os zeros dessa função quadrática. O valor de a dessa função é o que acompanha o x quadrado, o x ao quadrado. Não tem nada aqui, é 1. Quando não tem nada, na frente do x ao quadrado é 1. Então, o a é igual a 1. O b é o que acompanha o x. Então, aqui o nosso b é igual a menos 11. Temos que colocar o sinal. E o c é o termo independente, que não tem x, é o 28. Nós vamos ter, então, a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o termo independente sem o x. Vamos substituir, então, a por 1, b por menos 11 e o c por 28. Vamos substituir aqui, vai ficar menos b, b é igual a menos 11. Tem o menos da fórmula de Bhaskara e tem o menos do menos b lá, que é menos 11. Não esquecer os sinais. Mais ou menos raiz de quem? B ao quadrado. B vale 11, olha o b aqui. Então, é menos 11, b vale menos 11 ao quadrado, por causa da formulazinha. Menos 4 vezes o a, que nosso a vale 1, vezes o c, que vale 28. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Quanto que vale o a? O a vale 1. Ok? Continuando aqui, nós já podemos ir realizando o jogo de sinal, as continhas. Então, menos vezes menos, mais. Então, menos vezes menos ficou mais 11. Mais ou menos raiz menos 11 elevado à segunda potência é menos 11 elevado à segunda potência elevado ao quadrado é igual a menos 11 vezes menos 11. Menos vezes menos, mais. 11 vezes 11, 121. Então, esse menos 11 elevado a 2 é menos 11 vezes menos 11, que é
121 positivo, porque menos vezes menos é mais. Continuando a formulazinha, menos 4 vezes 1 vezes 28. Então, menos 4 vezes 1 continua sendo menos 4. Menos 4 vezes 28, 4 vezes 28, 112. Então, ficamos com menos 112. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, ficamos com 11 positivo, mais ou menos a raiz de 121 menos 112, que é igual a 9. Tudo isso dividido por 2. Aqui nós vamos ter dois valores. O x' ou x1 e o x duas linhas ou x2. O x' vamos fazer com o sinal positivo e o x duas linhas com o sinal negativo. Então, x' vai ficar 11 mais raiz de delta, que é 9, dividido por 2. O x duas linhas vai mudar o quê? O sinalzinho aqui. X duas linhas é com o sinal de menos. Então, é a mesma expressãozinha, 11, só que agora é menos raiz do delta, que é 9, dividido por 2. Ok? X', então, 11 mais raiz de 3. Qual é qual é a raiz de 9? Raiz de 9 é 3. É mais ou menos 3, só que nós já temos o mais ou menos aqui. Por isso que é mais ou menos aqui. Porque a raiz do 9 é mais ou menos 3. Por isso aqui tem mais ou menos 3. Então, nós vamos com a raiz de 9, que é 3. Por que que é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, 11 mais raiz do 9, que é 3, dividido por 2. Quanto que dá o nosso x'? 11 mais 3, 14, dividido por 2, 7. Então, nosso x' é 7. Se eu puxar um pouquinho aqui, olha só, vamos fazer aqui completo. 11 mais 3, 14, dividido por 2, o nosso x', nossa primeira raiz é 7. E o x duas linhas, que é a nossa segunda raiz, é 11, menos raiz do 9, que é 3, dividido por 2. 11 menos 3 é igual a 8, dividido por 2, temos a nossa segunda raiz, que é 4. O que que quer dizer raiz? É porque se você substituir o 7 no lugar do x aqui na nossa função, se a gente fizer função de 7, vai ser igual a 0. Então, essas são as raízes que zeram a nossa equação, a nossa função. 4, se colocarmos aqui no lugar do x, também vai zerar a nossa função.
Então, nós já temos aqui as raízes da nossa função. Vamos deixar elas guardadinhas aqui. A nossa nós precisamos agora do x do vértice e do y do vértice para conseguirmos o nosso gráfico. Vamos fazer então o x do vértice e o y do vértice. Nós já fizemos as nossas raízes, deixamos elas guardadinhas ali. Agora precisamos do x do vértice, que temos uma formulazinha também, que é menos b dividido por 2 vezes a. E precisamos também do y do vértice, que é o x e o y. É um pontinho no nosso plano que nós vamos fazer nossa função. O y do vértice, menos delta, dividido por 4 vezes a. Menos delta, dividido por 4 vezes a. É a mesma função, então vou continuar os mesmos valores. O a aqui igual a 1, o a que acompanha o x ao quadrado, o b que acompanha o x igual a menos 11, e o c, que é o termo independente, igual a 28. Nós precisamos dos zeros da função, que é o x' e x duas linhas. Precisamos do vértice também para construirmos o nosso gráfico dessa função quadrática. Vamos então aqui no valor do x do vértice, só substituir aqui. Menos, qual é o valor do b? B é igual a menos 11, então temos dois sinais de menos. Não podemos esquecer os sinais. Dividido por 2 vezes a, qual é o valor do a? 1. Então, aqui nós temos o nosso x do vértice. Menos vezes menos, mais 11 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, temos o nosso x do vértice aqui. O nosso y do vértice é menos delta, só que o delta nós já encontramos lá na outra continha nossa, não é mesmo? Cadê a nossa continha aqui? Olha o delta aqui, nosso delta é 9. O delta fica dentro da raiz. Então, dentro da nossa raiz é o 9. Nosso delta, ó, o delta é 9. Certo? A raiz do delta é que é 3, mas o nosso delta nós já encontramos o nosso delta, fizemos a continha e deu 9. Certo? Então, o nosso delta aqui é 9 dividido por 4 vezes o a. O a é 1. Então, o nosso x do vértice é igual a menos 9 dividido por 4. Nós temos o nosso ponto, que são os vértices da função. Nós temos os vértices igual a 11 para x, 11 dividido por 2, e para y, menos 9 dividido por 4. E nós precisamos também de mais um ponto, que é aonde a nossa função vai cortar o eixo
das ordenadas, que é o eixo de y, que é o f de 0. Então, nosso f de 0, nós vamos colocar no lugar do x o 0. X ao quadrado menos 11x mais 28. Vamos fazer o f de 0. Nossa função agora, o x vale 0. 0 elevado a 2. 11 vezes 0 no lugar do x, 11 vezes 0, mais 28. Então, nosso f de 0 é igual a 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0, menos 11 vezes 0, 0, mais 28. Ou seja, nosso f de 0 é igual a 28. Então, o termo independente, o C, é aonde o gráfico corta o eixo das ordenadas, o eixo do y. Então, nós temos tudo que precisamos agora para construir o gráfico da nossa função. Nós temos, vamos colocar aqui o que nós temos, que nós fizemos até agora. O x', que é 7. O x duas linhas, que é 4. Nós temos o vértice da nossa função, que é o x do vértice que nós fizemos, deu 11 sobre 2. E o y do vértice, que foi 9 sobre 4. E o nosso termo independente, que é o f de 0, que foi igual a 28, né? O nosso valor do C, que é 28, é o termo independente, é onde vai cortar o eixo das ordenadas. Então, aqui é o nosso ponto, 0 para x, 28 para y. Então, vamos construir aqui a nossa função. Vamos tentar aqui, fazer uma reta. O que acontece? Aqui é o eixo x da abscissa e o eixo y da ordenada. Então, vamos construir aqui o nosso gráfico. Vamos começar com os zeros. Zeros da função 4 e 7. O que acontece quando é o zero da função? Quer dizer que é 7 para x e 0 para y. Vai zerar a nossa função com o valor de 7 para x. E 4 para x também zera o y. Então, isso aqui são os nossos zeros da função. Quando você coloca lá no lugar do x na função o 7 ou 4. Então, o gráfico aqui da nossa função f de x igual x ao quadrado menos 11x mais 28 vamos começar com 0. Então, 7 para x, 0 para y. Vamos colocar aqui o 7 e 0 para y. Então, vai zerar o y. O pontinho fica em cima do eixo das abscissas. E 4 para x. Vamos imaginar o 4 aqui. E 0 para y. Então, vai ficar em cima do eixo das abscissas. Qual é aqui o valor do C? O C é 0 para x e 28 para y. Então, vai ficar em cima do eixo das ordenadas.
ok? E agora o vértice da nossa função. Olha o vértice. Vamos dividir aqui para ficar mais fácil de colocar o ponto aqui. 11 dividido por 2. Então, aqui vai ser aproximadamente 11 dividido por 2, 5,5. E menos 9 dividido por 4, menos 2,25. Menos 2,25. Então, nosso vértice vai ser 5,5 para x. Então, se o 4 tá aqui, o 5 aqui, o 5,5 mais ou menos aqui, certo? Então, aqui seria o nosso 5,5 para x e menos 2,25 para y. O negativo tá aqui para baixo do y. Então, imaginamos que aqui esteja o 1, aqui o 2. Então, 2,25 mais ou menos aqui, certo? Menos 1, menos 2, menos 2,25. Então, aqui está o nosso vértice da nossa parábola. Vértice 11 dividido por 2, que é 5,5, e menos 9 dividido por 4. Aqui o nosso vértice. Agora é só ligar os pontos. A nossa parábola aqui tem o A positivo, né? Que é mais um aqui. Então, quando o A aqui é positivo, a concavidade é para cima, ó, certo? Então, aqui a nossa parábola ficaria assim, não é mesmo? Então, nós recapitulando, ó, concavidade para cima, porque o A é positivo. Os zeros da nossa função, que é o x1, x2, aqui, certo? O vértice. E aqui o termo independente, onde toca o eixo das ordenadas. Nós fizemos todas essas contas aqui para cima, ó. X do vértice, Y do vértice. E aqui os zeros da nossa função. Agora, você abre o seu navegador, que nós vamos olhar essa função no GeoGebra. Você vai escrever GeoGebra Online, abrir o GeoGebra Clássico, e aqui, ó, aqui no campo de entrada, você vai digitar aqui a sua função x, coloca o chapeuzinho, que o sinal de circunflexo para poder elevar a 2. Aí você digita 2. Mais, você tem que digitar o S, que senão o mais vai ficar lá na sua potência. Vem aqui, clica, aí mais. Não é mais, é menos, perdão. Menos 11 x, agora sim, mais 28. Olha a nossa função aqui. Digitou a função. Agora vamos observar aqui os nossos valores, certo? Ó, pega o ponto, clica no ponto, vem aqui no x1, x2 é onde intersecta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Olha o ponto aqui, ó.
4 e 7, certo? Se você colocar também, pode colocar o valor, você vai ver que nossa conta está, que o nosso gráfico está correto. Olha o valor. Mesmo valor que nós encontramos lá. 7, 4. Agora vamos ver os nossos vértices. Olha aqui o vértice. Opa, opa, opa. Vamos tentar aqui. Aê, olha o nosso vértice. 5,5 e menos 2,25. O vértice que nós encontramos. Vem aqui, ó, valor. Vamos colocar tudo rosa. E agora o nosso termo independente tá lá cortando o eixo X aqui em cima. Olha aqui ele. 28. Olha aqui. Onde que tá cortando nosso eixo Y? 28. Olha aqui, 0 para X, 28 para Y, certo? Vem aqui para não fazer mais pontos. Coloca aqui o valor, 0 para X, 28 para Y. Vamos deixar tudo rosa. E olha aqui nossa parábola. Então, só para confirmar os nossos cálculos, nossa parábola aqui no GeoGebra para a gente melhor visualizá-la. Mesma continha que nós fizemos aqui. Nosso X1 e X2, que é a fórmula de Bhaskara. Nosso gráfico. Aqui os X do vértice. Tudo certinho. E a nossa parábola no GeoGebra. Muito obrigada e até a próxima aula.